Bom, galera, então, falar aqui um pouco sobre o princípio da superposição. O campo elétrico, sendo um campo vetorial, ele obedece ao princípio da superposição. O que significa isso? Que se num dado ponto do espaço houver a influência do campo elétrico de várias partículas diferentes, como por exemplo nesse caso aqui, o ponto P sofre influência da carga 1, 2, 3, 4, 5, então o campo total no ponto P ele vai ser simplesmente a soma do campo de cada uma dessas partículas, soma vetorial, né? Para a gente não esquecer, o campo de uma partícula é calculado desta forma aqui, onde D é a distância da partícula até o ponto em questão, e que é a carga dela. Então, se a gente quiser saber qual é o campo total nesse ponto P, tudo que a gente tem que fazer é calcular aqui qual é o campo da carga 1, 2, 3, 4, 5, determinar a direção desses campos e somar isso vetorialmente. Ok? Então aqui, por exemplo, essa seria a direção e o sentido do campo produzido pela partícula 1. Por quê? Ela é positiva. Então, campo apontando para longe da partícula. Campo produzido pela partícula 2, mesma coisa, fora de escala, desculpa. Né? Campo produzido pela partícula 3, esse seria o campo produzido pela partícula 3. Campo produzido pela partícula 4, isso aqui. E campo produzido pela partícula 5 seria isso. E então, se você quisesse o campo total no ponto P, tudo que você teria que fazer seria somar vetorialmente do 1 até o 5. Aí você escolher a regra para fazer a soma vetorial que mais lhe conveniesse. Num caso em que você tem muitos vetores assim, o mais conveniente seria decompor todos eles e somar as componentes. Ok? Então, é só isso que diz o princípio da superposição. É a partir disso que é possível calcular o campo de outras distribuições de cargas que não sejam só uma carga pontual. Né? Você tem aqui, por exemplo, um anel, e esse anel está carregado. É óbvio que esse anel não é uma partícula. Como então eu faço para calcular o campo desse anel, por exemplo, nesse ponto aqui? Então eu divido esse anel em pequenos pedacinhos, considero cada um desses pedacinhos como se fosse uma partícula que faz campo aqui, e somo então o campo de todas essas partículas lá no ponto P para conseguir o campo total do anel. Da mesma forma, se isso aqui fosse um disco, né? Isso a gente não tem matemática para conseguir fazer essa conta de forma exata, ok? Mas o princípio da superposição é basicamente isso. Um outro conceito que é importante, que também foi desenvolvido por Faraday, que é o conceito de linhas de campo, que eles ajudam a gente a visualizar o campo elétrico. Né? Como a gente já sabe, se a gente tiver aqui, por exemplo, uma partícula carregada positivamente, e a gente escolher alguns pontos aqui em torno dessa partícula, e for, então, desenhar o campo elétrico, calcular o campo elétrico e desenhar o campo elétrico em cada um desses pontos, a gente teria uma coisa mais ou menos assim. Nos pontos mais distantes, setinhas pequenas. Quanto mais distante, menor a setinha, né? Mais um fato que não pode deixar de ser notado, mas não pode deixar de ser notado o mesmo, é que o campo de uma carga positiva ele tem uma simetria radial. Observe, as setas apontam todas na direção de um raio, né? Como se tivesse uma esfera envolvendo essa carga e essas setas todas têm uma direção radial. Então, Faraday desenvolveu o conceito de linhas de campo, que diz o seguinte: para o caso da carga positiva, é possível eu representar o campo dela sem ter que desenhar todas essas setas uma por uma. É possível representar o campo dela da seguinte forma. Isso aqui é o que Faraday chamou de linhas de campo. Observe que essas linhas de campo não representam
elas não são um desenho do vetor campo elétrico, porque o vetor campo elétrico ele tem um valor em cada ponto. As linhas de campo elas servem para elas são também uma representação do campo elétrico, mas não é a representação vetorial dele. Algumas pessoas confundem isso. Contudo, as linhas de campo elétrico elas são extremamente úteis porque elas dizem muito para a gente. Elas dizem para onde o campo aponta em cada ponto do espaço. Elas nos dizem onde o campo é mais intenso, e para você perceber isso, basta você olhar onde as linhas de campo são mais próximas umas das outras. Então, com certeza o campo é mais intenso aqui porque as linhas são mais próximas, e o campo é mais fraco aqui porque as linhas são mais distantes, né? Outra coisa que é interessante, você não pode ter dois valores de campo elétrico no mesmo ponto do espaço. Então, duas linhas de campo nunca podem se cruzar. Isso é uma coisa extremamente importante. Porque o que você está dizendo aqui? Que neste ponto do espaço o campo aponta para cá e o campo aponta para cá. Isso não pode existir. O campo não pode apontar para dois lugares no mesmo ponto do espaço. Então, duas linhas de campo não podem se cruzar. Também é importante você observar que as linhas de campo sempre vão nascer em algum lugar e sempre vão se dirigir para algum lugar. As linhas de campo sempre nascem em cargas positivas. Sempre. Então, se você vê duas linhas de campo, um conjunto de linhas de campo aqui, vamos supor, passando nesse sentido, alguém desenhou isso para você, essa pessoa está querendo lhe dizer que provavelmente do lado de cá tem uma carga positiva, provavelmente do lado de cá tem uma carga negativa, porque as linhas de campo sempre nascem em cargas positivas e sempre vão para cargas negativas. Outra coisa que é importante ter em mente, as linhas de campo sempre nascem em cargas. Não vai surgir uma linha de campo no vácuo, assim, do nada. Tá? Não tem como desenhar uma linha de campo nascendo aqui. Não pode, não tem uma carga aqui. A linha de campo ela sempre começa numa carga e vai terminar em outra carga. Ok? E se a gente levar em conta, então, essas propriedades da linha de campo, que elas não podem se cruzar, que elas nascem em cargas positivas, vão para cargas negativas, que a distância entre uma linha e outra sempre representa a intensidade do campo naquela região, é possível, usando linhas de campo, a gente desenhar um sem fim de campos elétricos de distribuições de cargas específicas, certo?